Olá para você que está aqui me acompanhando, eu sou a Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer nesse vídeo aqui a reflexão astrológica para o céu desta semana, finalzinho de janeiro já, né? O tempo voa. E nós vamos ter aqui nessa semana uma fase nova iniciando, tenho certeza que você vai ter informações aí diferentes sobre a astrologia para conduzir seus dias aqui da semana. Se você está chegando aqui pela primeira vez, essa é a primeira vez que você me assiste aqui, então aproveite para se inscrever no canal. Eu também vou dizer para você que eu trabalho com uma visão clássica da astrologia, ela é tradicional, e eu uso essa ferramenta aqui de reflexões astrológicas para criar um entendimento do clima dos dias da semana, né? Para você escolher, né, os momentos em que você quer aplicar algumas questões, mudanças, empreender, enfim, né? Colocar os seus interesses em andamento. É difícil falar em um nível individual profundo, no sentido de comportamentos importantes ou num sentido um pouco mais transformador e psicológico, quando a gente trabalha em um veículo aqui, né, como as redes sociais, o canal do YouTube, que é bastante popular, é um veículo de massa, né? Então são muitas influências em nível individual na carta astrológica, no mapa natal, por exemplo, que a gente tem que deixar de lado para falar aqui no YouTube, né? Para falar para todo mundo. Por isso que eu não faço uma reflexão por signo, nem por ascendente, porque de qualquer maneira deixaria de falar sobre muitas coisas. Então, a maneira como eu trabalho é para entendimento do clima do dia, que a gente pode usar num sentido eletivo, né? E para entender também na questão mais previsional mesmo, no entendimento do clima, certo? Então, para trabalhar questões profundas individuais, tem outros tipos de trabalho, tá bom? Então, eu sigo nessa linha. Se você gosta desse caminho, dessa abordagem, sinta-se muito bem-vindo. Se não gosta, também não tem problema, não tem nenhuma dificuldade. Aqui no YouTube tem muitos canais de astrologia, certamente você vai achar algum que te satisfaça mais, tá bom? Gente, eu mudei aquele modelinho da apresentação, promessa é dívida, né? Então eu mudei. Aí eu procurei manter os gráficos, tem uma novidadezinha aí com os gráficos também. Eu não incrementei muitas coisas, né, na análise, no modelo, né, da apresentação, mas eu vou ajustando também aí conforme a gente for fazendo, vão surgindo aí algumas questões, tá bom? Então, se você gostar, se não gostar, coloca a sua opinião aí sobre a nova apresentação, não esquece de colocar, quem não colocou ainda, de onde você está me assistindo, eu vou lançar aí alguns produtos, serviços novos ao longo desse ano, então fica atento. Me segue também lá pelo Instagram, tem aí na descrição do vídeo meu link também. Na parte superior ali, né, do canal também tem, né, meu arroba do Instagram, tá bom? Então vamos ao que interessa, né, gente? Vamos lá. Eu já coloquei fevereiro, né? Essa semana começa no dia 30 de janeiro, mas só 2 dias aqui de janeiro, 30 e 31. Já vamos entrar em fevereiro. Nós vamos falar sobre essa semana. E aqui já no dia 1º de fevereiro, né, estreando o mês, é que a gente tem uma formação de uma fase nova que vai acontecer no signo de Aquário, né? A alunação do signo de Aquário. Mas antes tem coisas ali, né? Tem informações importantes para a gente refletir, tá bom? Então vamos ao que interessa. Essa semana ela vai oscilar um pouco. Em alguns dias da semana a gente tem um único movimento no céu, alguns dias tem bastante coisa. Não tanta, né? Como a gente teve na semana passada, em alguns dias ali bem turbulentos, né? Vamos aqui ao que interessa. Gente, dia 30 de janeiro, que é domingo, ele vem com o primeiro movimento já meia-noite 8, virada de sábado para domingo, né? Eu fiz aqui um resuminho do dia, eu vou classificar aqui de 1 a 5 estrelas o clima do dia, tá, gente? Então, esse dia é um dia prático, exatamente porque a gente vai inaugurar o dia, né, o domingo, já na virada, com a lua no signo de Capricórnio, chegando ao mesmo grau em que está Vênus. Para a Lua já é desafiador estar em Capricórnio, para Vênus nem tanto. Essa conjunção ela não cria um clima tão animado, mesmo porque ela vai acontecer na virada da noite, né, do sábado para domingo. Então, uma boa parte do dia útil, do domingo, a gente já não vai perceber tanto essa influência, vai esvaziando bem, né? Mas uma característica capricorniana, ela é muito mais aplicável no sentido de produtividade, né? Como a natureza do signo de Capricórnio é seca, ela não facilita muito trocas ou entrosamento, ou um clima um pouco mais romântico, emocional.
Vocês vão perceber que o melhor do domingo é manter a rotina, é organizar as coisas. De certo, é um dia bem interessante para a concentração. Então, se vocês estiverem lidando com estudos ou qualquer atividade que necessita concentração, vão conseguir manter aí o passo, né, das realizações. E não é nem de longe um clima assim muito movimentado ou muito animado para grandes eventos e grandes coisas. Então eu coloquei aqui, é um dia prático, ele é bom para a produtividade, não é emocional, baixa empolgação e ânimo, né? Mas muito forte em concentração. É bom para a organização e manter a rotina. Depois, gente, o próximo movimento é uma conjunção de Lua com Mercúrio. Então, eu mudei o gráfico aqui, olha que legal, gente. Eu vou colocar agora os gráficos dos momentos exatos dos aspectos. Então, lembre-se que, como nós estamos aqui no Brasil, né, eu gravo esse vídeo aqui de São Paulo, então eu estou usando o horário e o local de Brasília para o cálculo do mapa, né, para lançar o mapa. Certo? Então, isso é um fator importante, porque esse momento, por exemplo, de conjunção de Lua com Mercúrio vai acontecer na terceira casa, certo? E vai acontecer nesse signo de Capricórnio, que facilita ainda mais o processo de concentração. Como Mercúrio é um planeta bem vinculado à informação, seja ela num sentido de divulgação ou de aprendizado, estudar, por exemplo, produzir texto, né, ler textos, principalmente os mais técnicos, esse domingo ele vai ter bem essa abordagem, né? Ele não é tão assim auspicioso, eu diria, dinâmico para divulgações, porque não tem uma natureza quente que leva longe, né? A natureza do Capricórnio é fria, então ela mais concentra, mas pode ser muito produtiva para os assuntos que envolvam os estudos de uma maneira geral, leituras, né? Também as coisas pelo menos não saem imprevistas, né? Então essa é uma possibilidade, certo? Para conversas, pessoal, conversas que não tenham tom de virada, de definições tão importantes. Mercúrio ele já está bem diminuindo a velocidade para voltar ao movimento direto. É nessa semana que ele vai estacionar para voltar ao movimento direto. Então, essas questões como comunicação, assuntos importantes, merecem um pouquinho de atenção, tá bom? Aí o dia 31 começa já o dia 6h43 com a Lua ingressando aqui no signo de Aquário, né? Olha quanta coisa aqui no signo de Aquário na primeira casa. 6h43 é um pouco depois, né, do nascimento do Sol. E essa Lua em Aquário, ela torna um clima mais mental. O Aquário é um signo úmido, então, de certa forma, as trocas, né, o envolvimento com as circunstâncias e situações existe. Mas não é tão emocional porque o aquário ele tem por si uma ambientação mais mental, mais lógica, mais vinculada à ideia, pensamento e tal. Então não é um envolvimento, uma permeabilidade tão emotiva, né? Ela tem uma tendência um pouco mais à eloquência, por exemplo, né? E aí só isso no dia 31, né? Então depois desse momento a gente não tem novos aspectos no céu, então para inícios merece aí uma super atenção, tá bom? O dia primeiro, pessoal, ele vem com o primeiro movimento, que é exatamente a fase nova se iniciando. 2h44 da madrugada é o momento em que a Lua e o Sol se encontram aqui em 12 graus e 18 minutos do signo de Aquário. Então, é uma lunação de casa 3, considerando então aqui as coordenadas de Brasília. Essa conjunção de casa 3, ela envolve o trâmite cotidiano, notícias, o ambiente da educação básica, né, também, que pega aqui a terceira casa, estradas, ir e vir das coisas, o trâmite geral dos assuntos, né. E essa conjunção, ela não é tão empolgante, porque para o Sol, o signo de Aquário é um ponto de debilidade, é um ponto de exílio. Então, eu já diria assim que em termos de informação sobre sucesso, visibilidade, ele tem uma tendência um pouco mais prejudicial. Chama mais atenção ainda porque os dois estão se aproximando de Saturno. Aliás, o próximo aspecto da Lua será uma conjunção a Saturno na terceira casa. E Saturno não é muito fácil, né? Inclusive aqui dos três ele é o que tem mais poder, porque ele tem o domicílio diurno aqui no signo de Aquário. Então há uma tendência dura, né, no sentido de informação, de comunicação, de troca de ideia e pensamento. Ela é rígida, né, porque o aquário é um signo fixo. Embora possa trazer muitos elementos diferentes, não há muita facilidade de mudar de um para o outro, né? Então, por exemplo, opiniões, são várias opiniões diferentes, mas elas não são muito conciliatórias, é cada um no seu quadrado ali, né?
E agora, num sentido prático, se a gente pensar no sentido mundano, a casa 3 é uma casa de comunicação dos ambientes como as redes sociais, mídias, né, de maneira geral, mesmo as tradicionais, as mais modernas, né, as redes, e a mídia como TV, jornais, revistas, de forma geral. E como essa característica ela caminha no sentido da eloquência, né, da rigidez, então merece uma atenção. Outra questão que me chama a atenção é o fato de tanto o Sol como o Saturno ter um vínculo com as hierarquias. O Sol, por exemplo, por representar o que tem mais poder além de você, e o Saturno que tem mais experiência, né? Então não é um momento muito adequado, né? Muito favorável, eu diria, para conversas importantes, por exemplo, pedir um aumento, por exemplo, né, pode ser desafiador, não tem uma tendência muito poderosa. É uma conjunção que acontece durante a noite, como tanto o Sol como o Saturno são astros diurnos, essa tendência é um pouco mais dura, rígida, né, mais pesada, ela vai circulando aqui, principalmente nos próximos 15 dias, né. A lunação, ela pega de uma fase nova até outra, mas no meio do caminho a gente tem a fase cheia, né, que vai mudando ou confirmando essa tendência desse ciclo. Então, o que vocês vão ver é que durante os 30 dias, 28, né? Na verdade, o ciclo da Lua é 28 dias e pouquinho. Esse clima de troca pesada, ele é estratégico, né? Opinião de um versus opinião do outro, um mina a opinião do outro, não é muito tão legal. Então, para quem lida com divulgações, mantenha uma super atenção aí no que for divulgar durante esse momento, evite a crítica pesada, tá, pessoal? Principalmente quem tem o hábito de compartilhar muitas informações, notícias e tal, opiniões, né, sobre notícias, mantenha atenção porque aqui não é tão tranquilo não. Eu vejo assim como uma tendência bem dura. Inclusive o ascendente está num grau final aqui de Sagitário, conjunto ao lote da fortuna. E a regência, então, é de Júpiter no signo de Peixes. Então, a gente está com um clima bem úmido, né? Tanto do próprio grau da conjunção do Sol e Lua, como do regente do ascendente, né? Essa umidade, ela é bem entrosada, né? Quer dizer, a gente não passa tranquilo, sem olhar o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, o que está acontecendo no ambiente externo, né? E é isso que eu penso que pode ser mais desafiador, porque as coisas no entorno acabam incomodando muito, né? Então tem um toma lá da cá forte aí no próximo mês. Às 8 horas e 1 minuto, então é quando a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno. Vai acontecer na casa 12, né? Como eu falei para vocês. Depois que ela forma a conjunção com o Sol, ela vai chegar aqui à conjunção com Saturno. E Saturno é duro na queda, né? Ainda mais aqui em Aquário, onde a condição firme, né, do conhecimento, da teoria, do pensamento é bem marcante, né? Então, esse momento ele pede um pouco de atenção com a rigidez nas trocas, principalmente se envolver pensamento, opinião, troca de entendimento sobre as coisas, né? Ele não é leve, né? Agora, se você estiver estudando, gente, essa não é tão boa, mas ela pode ser bem interessante para você ter facilidade para colocar os seus pensamentos em texto, em verbalização oral, por exemplo, né? Pode ser bem interessante. Ela dá um tom firme, né, para a mente e bom. Agora sim, ser do contra é uma tendência natural também, como esse dia 1 de fevereiro aqui, né, gente? Só isso então aqui, né? Então vocês viram que depois o resto do dia também sem nenhum aspecto. O dia 2, pessoal, ele vem às 7h59 com o ingresso da Lua no signo de Peixes. Vai mudar um tantão, o clima, assim, gente, porque o aquário é úmido, mas é uma umidade mais mental, né, por causa do calor. Então, o entrosamento com o meio, ele é de uma troca interativa, né, que tem a ver com informação, com opinião. Quando a Lua ingressa em Peixes, ela já cai num campo bem mais de uma permeabilidade sensível, assim, eu diria, mais emocional, criativa, perceptiva. É a Lua da esponjinha, né, que capta as energias ali sem precisar muito diálogo. Então, esse clima de entrosamento com o meio, ele começa a ficar bem forte. Então, merece uma atenção, porque a gente se sensibiliza com muito mais facilidade com os acontecimentos no entorno. E se vocês tiverem um momento, uma circunstância em que tem um nível de sensibilidade muito acentuado, alguma circunstância difícil,
procura trazer um pouquinho mais para o racional para não cair muito nessa oscilação do humor. Mas o interessante é que logo no mesmo dia, não tão depois, né, lá mais para frente, a 20h57, quase 9 horas da noite, a Lua vai chegar aqui ao mesmo grau que está Júpiter. Júpiter está forte no seu domicílio, a aproximação, né, a chegada da Lua no mesmo ponto traz um clima de mudança, mas não é uma mudança muito linear, né? Por isso, se você for aplicar uma mudança, mudar de direção no que quer que seja que você estiver fazendo, o ideal é você já ter planos, porque pode ficar bem confuso tentar iniciar uma mudança sobre esse momento aqui, né? A mutabilidade de peixes, ela não é linear, nem um pouco. Signos mutáveis não representam linearidade. Então, a gente pensa numa coisa legal, depois pensa numa coisa ruim. Pensa numa legal, numa ruim. Agora, de fato, como Júpiter é um planeta que representa a esperança, a confiança, né, as coisas boas, é o grande benéfico, ele está muito forte, então essa conjunção ela vai acentuar esse clima também. Acentua um tom mais místico, mais religioso, mais buscador das verdades, ele é bem sensível, é muito generoso, tem a ver com o clima de entrega, né? Então, se você estiver lidando com circunstâncias em que você precisa se dedicar ao outro, se dedicar a alguém ou a alguma situação, vai sentir um climão profundo, super profundo, né? Então, é uma característica que torna tudo bem sensível. Agora, se você já é sensível, vai ampliar bastante a sensibilidade do clima do dia nesse nível. Então, como eu falei, é legal trazer um pouquinho para o racional para equilibrar, porque senão você pode chorar muito, com muita facilidade, né? Se sensibilizar, se emocionar muito facilmente com as coisas. É uma lua totalmente vinculada às mudanças, né? De uma maneira geral. Tem tudo a ver com a inspiração, muito a ver com leveza, com deixar as coisas acontecerem. Por exemplo, se você lida com algum problema durante esse momento, você fala, não tem problema, depois tudo vai dar certo. Ele cria um clima de esperança e confiança bastante interessante, né? E aí o dia 3, pessoal, o dia 3 ele tem o primeiro movimento na madrugada, às 3h35, que é um aspecto de 60 graus entre a Lua e Vênus. Então a Lua já vai estar aqui em 11 graus de peixes, ela vai aplicar esse aspecto aqui, olha, a Vênus que está em 11h33 de Capricórnio. Ele é mais ou menos esse aspecto, né? Porque enquanto Vênus estiver em Capricórnio, toda vez que ele se encontrar com a Lua aqui em um aspecto, ele vai expor a Lua aqui a um ponto de debilidade, né? O exílio da Lua. Já para Vênus é bem legal, né? Aqui é a exaltação. Então eu penso, pessoal, que ele estimula muito o desejo pelas coisas, assim, né? Desejos gerais, vamos dizer, né? Ele anima um pouco o senso de felicidade, né? O ânimo em relação a vida de uma forma geral e inspira muito para gastos. Então é um momento que os temas como artes, beleza, estética, né, a moda, de maneira geral, eles ganham um ânimo fortíssimo. É de fato uma característica altamente criativa, né? Com Vênus enxergando aqui o seu ponto de exaltação. Eu só diria para vocês mantenham a atenção para compras, porque exagera um pouquinho. Então, por exemplo, adquirir um objeto, um pertence qualquer que seja, vai ter mais ligação com atender a desejos emocionais. Agora, para a expressão afetiva não é muito legal, pelo fator da Lua estar exposta aqui ao exílio. Então, assim, a troca amorosa já não é tão legal, não tem um clima assim tão romântico, né? Não tem uma tendência muito entrosada com a troca 2. Eu penso que é bem mais vinculado a animar os nossos desejos do que propriamente ter um clima amoroso, certo? Só tem um aspecto aqui, né, no dia 3. Então vocês viram que depois nada de novo no céu. E aí é no dia 4 de fevereiro, ao 1h13, na madrugada, que Mercúrio vai estacionar para voltar ao movimento direto, né? O dia em que Mercúrio muda de direção, qualquer planeta merece uma atenção. Se você trabalha com divulgação, se você faz reuniões, se você faz entrevistas, por exemplo, trabalha na RH, se você lida com o contato com o outro de uma maneira, com a troca, né, troca de informação e tal, o ideal seria não ter nada nesse momento, mas é lógico que na vida prática nem sempre dá pra gente deixar passar as coisas, né? Assinaturas de contrato eu já nem acho que é tão difícil, porque ninguém vai decidir ali na hora, né? Ou uma boa parte das pessoas não vão decidir ali na hora assinar um contrato. Geralmente é um processo de negociação. Então, o desafiador é o início sobre essa influência de Mercúrio estacionado, porque ele vai voltar ao movimento direto, certo?
Procurem ficar atentos então às divulgações, quem divulga posta coisas em mídia de maneira geral, divulga produtos, tal, para o comércio não é tão interessante, né? Para os estudos também não, para as conversas também não, nem transportes, estradas e aparelhos eletrônicos também, né? Mantenham atenção ali, certo? Pode ter aí alguns prejuízos aí com as redes, algumas coisas assim envolvendo a internet, né? Esse momento que Mercúrio estaciona, ele é um pouquinho desafiador, mesmo voltando ao movimento direto. Ele é um pouco menos desafiador do que quando ele estaciona para entrar no movimento retrógrado. O dia 4 tem bastante movimento, né? Aí a 1h55, um pouquinho depois, a Lua vai aplicar um aspecto de 60 graus a esse Mercúrio. Então continua mantendo a atenção porque é logo depois, Mercúrio ainda estará estacionado. Então não é um bom momento para conversas. É na madrugada também, né? Mas quem tiver na madrugada aí conversando por redes sociais, mantenha atenção nesse momento, ele pode ser um pouquinho desafiador, as ideias podem não se conciliar, ele pode ser bem confuso, a lua está em peixes, né, gente? Então, uma lua em peixes tem uma tendência bem confusa, evitem as confusões, os mal-entendidos e as fofocas, gente, evitem fofocas aí, os bochichos, tá? Esse momento aqui é um pouquinho tenso para essa característica. E depois o próximo movimento é só lá no meio do dia, né? Que é quando Marte, aqui não é nem a Lua, né? Marte vai chegar a um aspecto de 60 graus a Júpiter. Bom, Marte está aqui deitando e rolando na sua exaltação, bem concentrado. Eu postei um vídeo sobre Marte em Capricórnio nessa semana. Se você não assistiu, pega aqui, ó, no card, tá? Mas, gente, esse momento para Marte nem é tão desafiador, mas para Júpiter é bastante. Aqui é o ponto de queda, né, de Júpiter. Como Júpiter é um grande benéfico, planeta relacionado à prosperidade, à expansão, né, ao avanço das coisas, confiança, otimismo e à justiça, esses temas todos tendem a ter prejuízo. É mais desafiador se você estiver iniciando algum tipo de disputa nesse momento, né, gente? Então, assim, não é o momento para iniciar nenhum tipo de disputa, especialmente as jurídicas, né? Porque com Júpiter ficando bastante prejudicado, isso poderia ser bastante desafiador, ok? Trazer resultado inesperado, né? Não surtir o resultado que se espera. Mas eu diria que qualquer outro enfrentamento, qualquer outra disputa, mesmo que seja diretamente com alguém, porque Júpiter também representa o senso de justiça, não só a justiça no sentido legal, né, das leis, mas o senso de justiça. Então, esse aspecto, mesmo que a natureza do aspecto seja leve, ele acaba expondo Júpiter a um ponto de debilidade que não é tão interessante, né, gente? Então, mantenham atenção ali. E depois o próximo aspecto é no meio da tarde, 16h05. Na verdade, não é um aspecto, é uma conjunção de Sol com Saturno. Então, nós vimos que depois da Lua Nova, foi a Lua que encontrou com Saturno. E torna, assim, os encontros de Lua com Saturno, eles sempre deixam um clima muito sério, né? Muito reservado e tal. E agora é Sol. E daí para o Sol isso é um super prejuízo, né, gente? Porque ele já está no seu exílio e Saturno está muito forte. Bom, ele deixou Saturno combusto, né? Nesse momento, trouxe um pouco de prejuízo. O Sol tem uma natureza um pouco maléfica também quando ele torna outro planeta combusto. Só que agora ele está chegando, ele quem está se aproximando do grande maléfico no seu domicílio, invasor ali chegando no domicílio de Saturno, bem no grau de Saturno. E esse momento eu não vejo como auspicioso, animador, cheio de esperanças, não, né? Mesmo porque a natureza de Saturno não tem nada a ver com isso. Só que esses dois astros, como eu já falei para vocês, eles têm uma relação com as pessoas que têm um certo nível de autoridade, ou pelo poder que mantém, por exemplo, o nível mundano seriam os prefeitos, os governadores, os presidentes, né? Ou por experiência, por exemplo, numa família pode representar o avô, por exemplo. Então, esse choque aqui, eu penso que ele atrapalha bem a ideia sobre sucesso. Então, assim, as ações com pessoas que tenham um certo poder ou autoridade, né, elas têm um prejuízo, né, elas representam um insucesso nesse momento, certo, gente? Então, assim, tem uma questão aqui que
seria contraditória pelo fato do Sol ser o astro que mais brilha, mas ele está num ponto exato que é a casa de Saturno, que é o oposto do brilho do Sol, né? Se o Sol representa o sucesso, Saturno representa o insucesso. Se o Sol representa a vida, Saturno representa a morte. E não é Saturno quem está na casa do Sol, é o Sol quem está na casa de Saturno, né? Então ele está com um tom um tanto maléfico, né? E eu penso que isso pode ser bastante indicativo de prejuízos para as pessoas de autoridade. Ou se você tiver que lidar com alguém que tenha uma certa autoridade também, pode não ser muito agradável, certo? E aí, pessoal, a gente tem o dia 5, que é sábado, que tem o primeiro movimento às 3h27, e o sábado também traz aí alguns movimentos, né? Não é tão fraquinho em movimento, que é uma quadratura entre a Lua e Marte. Nesse momento aqui, a Lua já estará no signo de Áries. Esse aspecto, ele traz Marte, que já está bem forte ali na sua exaltação, para o ponto do seu domicílio, né? O que acaba incentivando muito as características de Marte, como potencial construtor ou destruidor, da agressão, da direção, da produtividade e tal. A energia para a atitude, ela vai ter um impulso aqui, né? Agora para a Lua de novo, né? O Capricórnio é o ponto do exílio. Então, assim, esse momento ele é bem esquentado. Se fosse assim num horário útil do dia, eu diria para vocês manterem uma super atenção, porque poderia ser um momento agressivo, né? Um momento impaciente, um momento onde instiga bastante o risco, por exemplo, tal. Mas talvez, como é no meio da madrugada, a gente não perceba muito, porque quando for ali de manhã, todo mundo estiver, né, no momento em que a maioria está acordando, já esvaziou bem a influência. O próximo movimento é no meio da manhã, que agora é o aspecto desafiador de Lua com Vênus. E esse é bem desafiador, né, gente? Porque aqui a recepção por debilidade ela é bem forte. Não só a Lua enxerga aqui o seu exílio, como Vênus enxerga aqui o seu exílio. Então é um momento que ele instiga a muito risco, né, com compras, com os assuntos dos desejos. Para investimento ele não é legal nem um pouquinho. Se você estiver pensando em investir o seu dinheiro, seja numa compra importante ou em qualquer fundo, ação, enfim, guardar o dinheiro, né? Mantenha atenção, esse é um momento péssimo, ele não tem nem um pouquinho de característica de lucratividade, benefício e expansão, tá? Sem contar, pessoal, que ele mingua um pouco o atendimento da satisfação. Então, assim, se você vai comprar uma coisa cheia de vontade, né? Assim, tô pensando em comprar isso faz tempo, muito provável que se depare aí com algum momento frustrante. E para as mulheres nem pensar, né? Os dois astros femininos se encontrando em suas debilidades pode ser bastante ruim. Para o sentido só da feminilidade no momento geral ou para assuntos relacionados às mulheres também, né? No sentido mais previsional. Às 17h22, então a Lua, que estará aqui ó, na casa 10, vai aplicar um aspecto de 60 graus a Saturno. Outro momento tenso, porque Saturno também tem debilidade aqui em Áries, a queda, né? Então ele torna o clima muito fechado, mal-humorado mesmo, né, gente? É muito chato. Mesmo que a natureza do aspecto de 60 graus seja leve, como expõe Saturno a um ponto de debilidade, ele torna um clima pesado, ele é impositivo, durão, né? Essa tendência, ela não é muito interessante assim para trocas afetivas, emocionais ou para contar com o apoio de alguém, pedir ajuda para alguém, ela é muito séria, bem chata mesmo, né? Acho que essa é a palavra. E aí, às 19h17, a Lua vai aplicar um aspecto de 60 graus ao Sol. Esse já não é tão ruim, né? Porque o Sol tem exaltação aqui em Áries. Vai animar um pouquinho, né? Vocês vão sentir assim um pique, uma empolgação momentânea no ar aqui na noite de sábado, que deixa o clima mais vivo, por exemplo, um pouco mais veloz, um pouco mais inspirado para ação propriamente, né? Mas não tem nada a ver com clima romântico, tá, gente? Nem com troca muito amorosa de maneira geral. E, pessoal, tudo isso nessa semana, né? Então vocês viram que também é uma semana que alguns dias a gente tem pouco movimento no céu, mas alguns outros mais movimentados. E é uma semana importante por questão do início, né, da nova alunação,
e também de Mercúrio estacionando, voltando ao movimento direto, certo, pessoal? Então, se você gostou, não esquece de curtir aí, compartilhar com seus amigos e coloca aí nos comentários o que você achou desse novo modelo, se acha que tem que mudar um pouquinho, né? Eu quero mudar ainda algumas coisinhas ali, então coloca aí nos comentários, tá bom? Deixa um abração para vocês. Até mais!